Olá, boa noite pessoal. Vamos a mais uma aula de informática básica, né? A gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que seria, o que a tecnologia nos traz hoje. Então, acho que a aula vai ser bem interessante hoje. Espero que vocês gostem. Professora Sara, alguma consideração para hoje, professora? Professor, desculpa, vamos acompanhar aqui, né, as interações e fico à disposição para ajudar. Gente, hoje a gente vai falar basicamente de hardware. O que é hardware? A parte física do computador, né? É o que a gente consegue pegar. Então, vamos fazer a nossa agenda de hoje, né? Nós vamos falar os tipos de computadores hoje, né? Quais são os tipos que nós temos. Muito importante a arquitetura do computador. A gente vai falar, por que é importante a arquitetura do computador? Acho que para os leigos a grande pergunta que fica é: por que aquele computador i5, né, custa R$1.000 e um outro computador i5 custa R$10.000? Qual é a diferença? Aí o vendedor até chega para falar para você: olha, esse computador tem 4 GB de RAM e custa R$1.000. E você vai numa outra loja e tem uma diferença de 100, 200, 300%. A gente vai tentar desmistificar quais são as diferenças internas do computador que podem justificar essa diferença de preço. Bem interessante essa questão, gente, para vocês não serem mais enganados por aí, né? Outra questão e o último, os tipos de hardware, né? Quais são os componentes que fazem parte dentro do computador e como é que a gente vai classificar cada um deles. Então vamos lá. Qualquer dúvida, pode estar tirando com o tutor aí, com a pessoa que está acompanhando com vocês, e passar para a professora Sara. Eu vou tentar tirar as dúvidas o máximo possível, para não ficar, né? Qualquer sugestão também vocês podem estar passando aí pelo chat. Então, tipos de computadores. Então, pelo conceito tradicional, gente, nós temos computadores de grande porte, médio porte e pequeno porte. Aí, por que a gente classifica grande, médio e pequeno? É a função de cada um, né? O grande porte tem um outro tipo de nome, a gente chama de mainframe também, né? São supercomputadores. Tem serventia bem específica, nós vamos falar um pouquinho deles. Médio porte são os servidores, né? Servidores de dados, servidores de internet. Nós vamos também falar como é que funciona cada um deles. E o pequeno porte seria os notebooks, os computadores de mesa, o desktop. Então é assim que nós classificamos os computadores hoje, né? Tem outras tecnologias também, né? Novas tecnologias, dispositivos móveis e sem fio, né? Aí, esses dispositivos móveis sem fio engloba celulares, tablets, watches, os glasses, como falei na última aula, né? Os óculos, né? Wearables, que a gente chama, computadores de vestir. Mas no tradicional, grande, médio e pequeno porte. Novas tecnologias são os dispositivos móveis e todos eles são portáteis, né? Todos eles são... Só que os portáteis você tem 3 tipos atualmente, né? Os celulares, os smartphones e os tablets. Nós temos os relógios e agora o terceiro tipo que a gente está falando são os óculos. Até óculos 3D nós temos ali no mercado saindo. Então, gente, vamos falar dos computadores de grande porte, né? Os supercomputadores. Para que servem os supercomputadores? Primeiro, computadores de grande porte custam milhões de dólares, tá, gente? Não é... Vou comprar em 12 vezes da casa aí, não. São milhões de dólares mesmo esses computadores. E são usados por grandes empresas. Geralmente governos, geralmente exército, né? Forças Armadas, desculpa, exército, marinha, aeronáutica. Geralmente essas grandes empresas com grande renda, no caso do Brasil a Petrobras, é o nosso exemplo maior. E em alguns lugares no mundo, algumas instituições acadêmicas, né? Harvard tem um supercomputador, a MIT tem um supercomputador, Cambridge tem um supercomputador, a Universidade de Tóquio tem um supercomputador. Então, geralmente, grandes universidades também têm supercomputadores que são utilizados para pesquisa. Então, quais são as serventias para os supercomputadores, gente? Vamos lá. Cálculos bélicos, lógico, né? Previsão de tempo é efetuado por supercomputadores. Ciência, né, para decodificar o genoma humano, supercomputador, para fazer simulações no átomo, para ficar provando determinadas teorias de física, supercomputadores, né? Tem até um projeto há muito tempo que existe esse projeto, o SET, né, que é um projeto cujo objetivo é descobrir vidas humanas
vidas extraterrestres, não humanas, extraterrestres. E como vem muito sinal do espaço, não era possível computar todos esses sinais ao mesmo tempo. E o SETI, o objetivo era pegar todos os sinais e dividir esses sinais por todos os computadores existentes no mundo e cada um fazer um processamento de determinado passo. Isso aí é um outro tipo de computação que a gente chama de computação distribuída. Mesmo supercomputador não seria capaz de fazer. Então eles pensaram em usar todos os computadores, até o seu notebook, como sendo um host, né, um objeto que vai poder calcular um pedaço, um pequeno espectro do espaço e vai verificar se ali tem algum sinal inteligente. SETI significa S-E-T-I, né? Mas é só curiosidade mesmo. Instituições financeiras, lógico, transações bancárias, não podem, são muitas transações, precisam de um nível de segurança e confiabilidade de informação absurda. Então, eu tinha esquecido de falar antes, instituições financeiras também têm supercomputadores. E, por último, as grandes empresas. Ótimo. Quais são as características? Vamos falar quais são as características. Gente, supercomputadores, computadores de grande porte, mainframes, são muito grandes, né? Não vamos pensar num supercomputador numa mesinha desse tamanho. Não sei se vocês estão conseguindo ver toda a mesa aqui, né? Mas uma mesinha desse computador a gente pode colocar como um mini computador, um servidor. Mas supercomputadores é uma sala dessa inteira. Vamos dar uma olhada nessa figura? Nós não temos aqui apenas, né, um módulo, um computador seria um módulo desse. Não, um supercomputador vai tudo isso aqui, ó. É um andar inteiro e é um único computador. São prédios inteiros e é um único computador. Esse computador específico, desse desenho específico, é o maior, é o mais poderoso supercomputador do mundo, é o Tianyin 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre dele. Ele é instalado no Centro Nacional de Supercomputadores em Cantão, China. A China aí querendo mostrar um serviço, né? Querendo se destacar. Pertence a uma universidade de tecnologia e defesa chinesa, quer dizer, ele misturou uma universidade, centro de pesquisa, com objetivos bélicos, defesa, né? Ele tem 3,1 milhões de núcleos de processamento. 3,1 milhões de núcleos. O que é que significa isso? Para você ter uma ideia, um notebook desse, que é um notebook novo, razoavelmente novo, ele tem 2. Né? Os mais novos, muito poderosos, são até um pouquinho maiores, tem 4 núcleos. Os computadores desktop geralmente são 4 núcleos também, né? Isso aí tem 3,1 milhões de núcleos. Seria a mesma coisa que 1,5 milhão de notebooks desses ligados um do lado do outro. Então, o supercomputador da China seria o equivalente núcleos de computador a 1,5 milhão de notebooks iguais a esse. É muita coisa, né? E é um computador só. Fica até difícil a gente quantificar, mas só para curiosidade, né, ele é capaz de realizar 34 quatrilhões de cálculos matemáticos por segundo. Então, em apenas um segundo, ele faz 34 quatrilhões de cálculos. Um segundo. Imagina a velocidade que isso é efetivamente. Como falei, deve estar sendo utilizada para fins bélicos, para bomba atômica, para energia atômica, para previsão de tempo, eventualmente, e alguns usam para jogar xadrez. Como tem um da IBM lá, eles usam supercomputadores, quer dizer, uma coisa do tamanho de uma sala dessa, para simular o que um cérebro de 1,5 kg faz. Então, vocês veem quão eficiente é o nosso cérebro em relação aos computadores que nós temos hoje, né? Bem, no Brasil, a gente gosta de fazer uma comparação no Brasil, né? O Brasil, a gente tem falado da China, que é o maior, mas o maior do Brasil é um computador chamado Grifo 4, que pertence à Petrobras. Ele tem 17.408 processadores e ele está em 68º colocado, isso relacionado a 2012. Gente, 2012, estamos em 2014, né? Foi a referência que a gente achou. Todo ano, vou falar, todo mês aparece um novo supercomputador. Então, se em 2012 ele é o 68º, hoje, fatalmente, ele está entre, já caiu umas 10 posições fácil aí, né? Outro que está entre os 100 mais é o Tupã, que ele está no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele está em 109º lugar, né?
70º num lugar. E o supercomputador Galileu, da UFRJ, olha, a primeira universidade aqui, brasileira, tem 6.464 núcleos e está na posição 456. Então você vê que o Brasil não tem muitos supercomputadores. Geralmente supercomputadores, a concentração dele está nos Estados Unidos, Europa, quando a gente fala Europa, Alemanha, França e Inglaterra, e agora a China e Japão lá na Ásia que estão fazendo grande coisa com supercomputação, né? Supercomputação, gente, fins bem específicos. Agora nós vamos falar, gente, de computadores de médio porte ou mini computadores. Computadores de médio porte, gente, ele tem fins específicos e a gente vê muito nas empresas, né? É um servidor de rede, um servidor de internet, é o computador que controla a sua rede, é o computador que dá acesso aos outros computadores da internet, é o computador que vai servir, onde os arquivos vão ser armazenados, é um computador onde as impressões vão estar centralizadas. Então esses são os servidores que a gente chama, né? Além dos servidores, nós temos alguns computadores bem poderosos. Exemplo, aqui no nosso estúdio, nós temos computadores que fazem edição de vídeo. E edição de vídeo precisa de computadores muito poderosos, né? Então não chega a ser um desktop padrão, um computador de pequeno porte. Ele é um computador bem a gente fala parrudo, bem poderoso para conseguir processar, por exemplo, imagem, né? Imagina ficar editando vídeo, cortando, juntando imagem, fazendo aquelas animações. Então a gente precisa de um pouquinho mais de poder aí, a gente chama aí de workstation. Então vamos ver aqui, nós temos aqui servidores e nós temos workstation. Servidores, tem vários tipos de servidores. Rede, ele é o ponto de concentração de acesso à internet, por exemplo, o site, né? O banco de dados, quase todos os aplicativos, gente, precisa armazenar informação em algum lugar. Então esse computador seria um servidor de banco de dados, onde ele armazena, assim como nós temos banco de dinheiro, banco de sangue, onde é um local onde armazena dinheiro e sangue, né? Nós temos um banco de dados, é um local onde armazena os dados. Só que os dados hoje são dados virtuais, são dados, né? A gente fala dados binários, aí são armazenados dentro de um computador. Nós temos servidores de aplicativo, aquele sistema de contabilidade que vocês vão usar, aquele sistema de recursos humanos, aquela folha de pagamento. Geralmente esse sistema está em um servidor que roda nos clientes, a gente chama de servidor de aplicativos. Existe até uma topologia chamada cliente-servidor, só que está caindo meio em desuso, né? Porque ele deixa muito a cargo do servidor, quer dizer, qualquer coisa que acontecer no servidor, pronto, para todo o sistema. Tem uma nova tecnologia que a gente vai falar logo, logo. E o importante, gente, olha aqui, servidor web, né? Toda página que você acessa na internet, todo blog, todo site de notícia, todo serviço bancário, todo site de compras, ele está no servidor web. Não tem internet sem um servidor web. É um computador que quando você digita HTTP, você está mandando uma mensagem, você está pedindo informação para aquele computador, né? E quando você fala HTTP, para essa informação voltar numa linguagem chamada HTML, num formato HTML, é um formato padrão mundial, né? E como falei, das workstations, né? Elas são muito utilizadas em aplicações gráficas e multimídia e também aplicações científicas, algumas aplicações específicas, né? Reconhecimento, redes neurais, inteligência artificial também pode ser feito em pequenas workstations. Então esse aí é o nosso segundo tipo de computador, grande porte, supercomputadores, médio porte, servidores e workstation. Isso é importante vocês saberem, né? E agora, por último, desculpa, né? Vamos ver um exemplo de servidores. Nós temos servidores aqui de torre. Olha, são dois tipos de servidores. É uma máquina em pé, assim como fosse o desktop, mas geralmente elas são bem poderosas, né? Tem um servidor de rack, que para caber mais espaço, eles acabam sendo deitados, e quando deitado eu posso colocar um em cima do outro, então nós temos um rack de servidores, né? Como se fosse um armário, com vários servidores. E o pessoal está usando muito hoje um conceito novo chamado Blade, né? Blade, vamos imaginar um rack aqui, um computador de rack, só que em vez de ter apenas um computador aqui,
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 computadores, podem ter mais, tem até 16 computadores, quer dizer, em um espaço desse tamanho, eles tiraram tudo que é desnecessário, carcaça, vários discos rígidos, então eles diminuíram e falaram, colocaram um computador numa única placa. Imagina uma placa, né, uma placa de vídeo, um circuito mais ou menos desse tamanho, que tem um processador, que tem um HD específico, que tem o I/O específico, quer dizer, interface de rede, tudo, gráfico específico aqui dentro, e eu apenas coloco numa gaveta, vou colocando, enchendo essa gaveta. É isso que a gente chama de computador hack, né? É Blade. Um exemplo de uma lâmina do Blade, gente, isso aqui é um computador completo. Nós temos a memória, nós temos o processador, nós temos aqui um disco rígido, nós temos a interface de entrada e saída aqui. Então, um ambiente, exemplo, olha como foi mudando a tecnologia. Antigamente os computadores, os servidores eram torre, né, ocupavam muito espaço, então acabava, como posso dizer, ocupando espaço, gastando mais energia. Aí eles diminuíram o tamanho, deitaram essa torre, afinaram um pouquinho para um ficar em cima do outro. E o terceiro tipo de servidor, eles, além de deitar, em vez do computador, cada fileira ser um computador, então em cada fileira eu posso ter vários computadores grudados um do outro. Isso a gente chama de Blade. O Ministério Público tem um Blade, o Tribunal de Justiça tem um Blade, o Governo do Estado de Rondônia tem um Blade, o Detran está tendo Blade, compraram um Blade, a SESDEC comprou um Blade também, quer dizer, as instituições não estão indo mais nem para torre e nem estão indo também para os hacks. A solução mesmo que eles estão utilizando é o famoso Blade. Então é bom de saber. Gente, os supercomputadores, os computadores servidores aqui, os servidores, geralmente estão concentrados. Antigamente falava CPD, olha aqui, Centro de Processamento de Dados, só que essa palavra caiu em desuso. Nós falamos hoje em data centers. Olha aí. Um data center nada mais é do que um local onde você coloca todos os servidores. Quando falei que o governo do Estado de Rondônia estava montando data center, então imagina um andar lá no CPA, para quem é de Porto Velho deve conhecer o CPA, um prédio, um andar desse CPA onde todos os servidores vão estar lá. E esses servidores vão ser Blade, quer dizer, vai ter uma sala, e essa sala vai virar o data center, quer dizer, o local onde todos os servidores do Estado de Rondônia vão estar localizados, né? É interessante o data center? O data center tem que ter redundância, se faltar luz, se faltar internet, tem que ter vários tipos, se um computador cair, o outro tem que assumir. Então tem umas tecnologias específicas no data center que me garante que o meu sistema sempre vai estar disponível, né? Uma solução ao data center é a computação em nuvem. Vamos imaginar o seguinte cenário. O governo do Estado de Rondônia montou um data center, né? Acho que vou dar até um exemplo. Vamos dizer, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado de Rondônia. Eles têm um data center lá no prédio deles. Montaram vários servidores, está todo mundo localizado lá. O que aconteceu nos últimos 2 meses? O TRE afundou, né? Está embaixo d'água, infelizmente ficou embaixo d'água. O que aconteceu com esses servidores? Então, um data center, se você ficar concentrando todas as informações em algum local específico, se der problema, se a internet cair, se uma enchente passar, se um raio cair e acabar com aquela questão, se pegar fogo, né? Pronto, todo o sistema para. Então, o data center também, apesar de ser melhor do que você deixar separado, mas também não é a prova de falhas. É muito difícil você garantir que um data center sempre vai ficar online. O TRE saiu, teve que sair do prédio dele, os servidores tiveram que sair de lá, os dados tiveram que sair de lá para ir para um outro lugar, senão para parar, ainda mais esse ano de eleição. O que seria uma solução ideal? E é uma solução que está sendo adotada por todas as empresas de grande porte no mundo. Das 500 maiores do mundo, as 500 utilizam a solução. Quer dizer, é uma solução que, apesar de estar sendo muito bem disseminada aqui no Brasil, mas lá fora é padrão de implementação de mercado, que é computação em nuvem.
você deixa essa parte de infraestrutura de servidores, de computadores, de máquinas de serviço lá na internet, numa grande nuvem. Não me interessa se lá tem 1, 2, 3, 4 computadores, eu só sei que ele está servindo, ele está fazendo o que eu estou pedindo fazer. Quem é responsável por esse data center? Por exemplo, Microsoft, quer dizer, a Microsoft tem um data center. A tecnologia que eles utilizam, no caso, é a Azure. A Oracle tem um data center, a Amazon tem data center. Né? Nós temos data center aqui também brasileiras específicas, a Localweb, a Oi tem um data center também, não querendo fazer propaganda, lógico. Mas qual é a grande sacada? Quem vai se responsabilizar pela segurança dos seus dados, pela informação, pela disponibilidade, é a Microsoft, por exemplo. Então a Microsoft tem um data center lá nos Estados Unidos, outro na Europa, outro na China, outro no Japão. Aqui no Brasil eles têm um data center também. Se um deles parar, o outro assume. O Localweb, um exemplo, nós temos um data center Localweb lá em São Paulo e outro lá no sul do país. Se algum der problema, se cair uma bomba lá, né, houver um atentado lá em São Paulo, por exemplo, aqueles seus serviços não vão parar, porque os seus dados vão sair lá de São Paulo, estão replicados lá no Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul assume. Essa é uma nova tecnologia que vale a pena, né? E detalhe, a gente pensa, nossa, imagina eu ter toda a minha infraestrutura de computação fora, vai me dar muito mais garantia de serviço, professor, vai me dar muito mais confiabilidade, vai tirar um peso das minhas costas. Imagina eu como administrador de rede, administrador de um CPD, vai tirar esse peso sabendo que toda essa responsabilidade vai ser delegada para uma outra empresa que é especialista nisso, né? Então, hoje existe essa demanda, né, computação em nuvens. Existe um decreto federal, né, aconteceu no ano passado por causa daquela invasão dos dados da Dilma, lá dos servidores do governo, e ficou definido que preferencialmente os dados do governo federal têm que ser colocados em data centers específicos. E meio que direcionou para o SERP, que é o Serviço de Processamento de Dados Federal. O que é que o governo quer fazer? Olha, todos os dados importantes, não coloque aqui dentro da sua empresa. Mande que o SERPRO, que tem o seu data center, ele vai gerenciar para você. Né? Então, acho que está havendo uma demanda e começa com o governo federal, logo vai para o governo estadual. Pode acontecer, por exemplo, amanhã um Ministério Público, um Tribunal de Justiça, um IFRO, né, um Instituto Federal, em vez de ter os seus servidores locais, terceirizar essa infraestrutura, essa plataforma, esse ambiente todo para o SERPRO, que é uma empresa nacional brasileira e que possibilitaria uma maior segurança de dados. Por exemplo, para alguém invadir os computadores do SERPRO, seria um pouquinho mais difícil. Diferentemente, eu colocar um computador lá na Microsoft. A Microsoft está subordinada ao governo americano. Então, a Microsoft poderia facilitar a entrada, né, de um agente, né, por essa rede e começar a roubar os dados dos servidores da Microsoft e do Google também, vamos dar um exemplo do Google, e prejudicaria a gente ficaria exposto. Bem que as empresas hoje, elas negam, dizem que estão criptografando os dados, estão protegendo, mas sabe que quem manda aí na rede ainda é os Estados Unidos, eles têm poder. Os Estados Unidos estavam invadindo tudo, gente, está invadindo a Alemanha, China, Inglaterra, eles estavam vendo dados de todo mundo. No Brasil não deixou de ser. Então, gente, o que seria computação em nuvem? Nada mais é do que a terceirização de TI, né? Ela pode ser para pequenas e médias empresas, grandes também. Ela possibilita disco virtual, possibilita, né, vamos pensar na pessoa aqui, SkyDrive, Google Docs, Dropbox, é um tipo de computação em nuvem, né? A computação em nuvem aumentou o conceito falando em processamento virtual. Então, informações que eram processadas localmente, agora nós temos processada na nuvem, né? Então tem muita tecnologia aí. Agora a gente não falou de preço, né? Vamos fazer uma consideração. Quem tem uma empresa, e vocês estão trabalhando com finanças aí, fatalmente vão estar numa empresa, o dono da sua empresa, pequena e média, né? Geralmente quando falar, eu quero montar um sistema, eu quero prover um sistema de contabilidade, eu quero armazenar meus arquivos, eu quero ser um servidor web, geralmente até o dono da própria empresa vai imaginar o seguinte: pegar um computador, né, colocar lá no cantinho da empresa, comprar um no-break, fazer um contrato com um provedor aí qualquer para ter internet. Pronto, minha empresa já está informatizada. Gente,
Essa solução hoje já foi provada que não é a melhor solução, porque aquele computador gera custo, aquela comunicação gera custo. Alguém que para manter aquele computador tem que ter aquele analista para dar suporte, para fazer o backup daquele servidor, se ele quebrar. Então não é uma coisa, a priori é uma coisa barata, é só comprar um computador e instalar na empresa, só que comprovadamente é mais barato você terceirizar esse serviço. Em vez de você comprar um computador aqui na sua empresa, você pega esse computador e coloca na nuvem. Não, meu computador está lá na nuvem. Então não vai ter problema. Se cair um raio na sua empresa, se faltar luz, se a internet cair na sua empresa, não, está tudo na nuvem. Olha a segurança que você tem, né? E essa questão da nuvem, a gente pensa que é caro. Olha aqui, gente, você tem valores aqui de R$150, a partir de R$150. Eu vou dar um exemplo. Eu sou coordenador de um curso daqui da faculdade de Porto Velho, um curso de computação. A página da faculdade é armazenada num servidor que custa, um servidor de alta disponibilidade, muito bom, que custa em torno de $25 por mês. Antes eles gastavam quase R$4.000 de manutenção mensal para manter esse servidor. Eles mudaram para um melhor e estão gastando $25, quer dizer, algo em torno de R$50, R$60. Olha a diferença. Então, todo o site, ambiente acadêmico, tudo de uma instituição que não é pequena, instituição de ensino superior, ela está sendo gerenciada a um custo de R$60 por mês. Não é nada, né, gente? R$2 por dia para ter tudo isso. Então, nós temos essa questão de terceirização, né? Vamos falar um pouquinho de workstation. A gente falou de servidores, que é um tipo de... Vamos falar de workstations. Workstation, gente, são computadores de alto desempenho, não chegam a ser supercomputadores. Workstation não chegam a ser supercomputadores, são apenas computadores de alto desempenho. Ele tem muito mais poder de processamento, ele tem disco rígido bem mais rápido, ele tem os dispositivos de entrada e saída bem mais rápido, então são computadores bem específicos, né? Eles têm 2 ou mais processadores, né? Professor, você acabou de falar que esse notebook tem 2 processadores. Como é que um servidor também tem 2? Falei para vocês que esse computador tem 2 núcleos, não 2 processadores. 2 núcleos é um mecanismo que processa. Então, eu tenho um único processador com 2 núcleos e 4 núcleos. Quando a gente fala em workstation, nós não temos um processador com 2, 4 núcleos. Nós temos 2, 3, 4 processadores, cada um com 4, 5, 6 núcleos. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, um workstation que eu trabalho lá no Ministério Público, que ele tem 2 processadores, cada processador com 6 núcleos e cada núcleo com 2 núcleos virtuais. Então, nós temos aqui, só contar, né? 2 vezes 6 são 12, 12 vezes 2, quer dizer, eu tenho 24 processadores, né, núcleos virtuais dentro do meu computador. Se eu for pedir para verificar o número de processadores, vai aparecer 24. Né? Mas existe o processador físico, existe o núcleo físico, existe o núcleo virtual. É bom de saber essa diferença. Esse computador, esse notebook, ele tem um processador, ele tem 2 núcleos e cada núcleo, 2 núcleos virtuais. Então, no total, se eu for verificar quanto no processamento de dados lá na distribuição de tarefa, vai aparecer 4 quadrinhos, né, cada um representando um núcleo virtual. Lá no meu workstation, lá onde trabalho, são 24 quadrinhos. Então, realmente é um computador bem mais poderoso. Vamos lá. Um exemplo, o estado da arte de workstation é um carinha de um Mac Pro da Apple. Professor, quem é a Apple? Né? A Apple é a mesma empresa que faz o iPhone, é a mesma empresa que faz o iPad, é a mesma empresa que faz, né, tecnologias aí, que o iTunes e assim por diante. Esse computador que vocês estão vendo aqui foi lançado em novembro do ano passado. Ela foi divulgada em julho, mas lançada efetivamente em novembro do ano passado. Tudo que tem de melhor de tecnologia está nesse computador. O negócio aí aqui é absurdo. Vamos falar um pouquinho mais dele, né? Ele tem 12 cores, né? Ele tem até 128 GB de memória, e não é uma memória qualquer, é uma memória de 4 canais de alta velocidade e com uma banda muito alta. Para você ter uma ideia, o nosso processador, esse aqui, tem uma banda de 4 Gbps, a gente aí está falando de 60, né?
Ele não tem uma placa de vídeo, ele vai ter 2 placas de vídeo. E não é uma placa de vídeo, cada placa de vídeo 6 GB de memória, né? E não é uma placa de vídeo com memória lenta, é uma memória DDR5, que é muito mais poderosa. E é uma placa de vídeo que tem 4.096 processadores específicos para trabalhar com vídeo. Gente, é muita coisa. Um computadorzinho desse tamanho, um workstation, né? Ele trabalha com armazenamento flash. Armazenamento flash é o armazenamento mais rápido que existe. Ele conecta com outros dispositivos com uma velocidade muito rápida. A gente está falando aqui 20 Gbps. Para quem não sabe, esse pendrive aqui que comunica com o computador, comunica a 300 megabits por segundo. Lá ele tá, o 20, ele está trabalhando a 20 gigabits por segundo, é quase 100 vezes mais rápido, né? Ele tem rede gigabit com Bluetooth 4 e a capacidade de processamento de um único computador de 7 teraflops, quer dizer, é muita coisa. Aí você pergunta, quanto custa um computador desse, né, gente? Esse aqui, para vocês verem a evolução, o MacBook em 2012 era uma torre enorme, né? Para vocês terem uma ideia, o MacBook, para você ter é mais ou menos essa altura, o MacBook hoje, né? O anterior, né? O novo, ele diminuiu de tamanho, ficou mais ou menos desse tamanho aqui, e aumentou em muito processamento. Olha aqui o que era em 2012 e o que é em 2013, uma escala real, né? Tecnologia diminuindo. E esse computador não é barato, gente. Vamos imaginar um valor aqui. Quanto custa uma workstation dessa? A gente compra um computador de R$1.000, de R$800, 12 vezes sem juros ainda, frete grátis. Esse aí não é um computador para qualquer um. Um MacBook Pro configurado no máximo, ele está custando aí, a gente vai lá no site da Apple mesmo, em torno de R$54.000. Mais caro que um carro. Mais caro que muitos carros, né? Então imagina um único computador que custa R$54.000. Mas para que serve o computador de R$54.000? Imagina editar vídeo em tempo real. Eu estou trabalhando numa edição e eu preciso trabalhar, processar aquelas informações, são várias informações ao mesmo tempo. E se eu tiver um computador pequeno, vai começar a dar lag. Lag é começar a parar a imagem. Não, eu preciso de muito computador, muito processamento. E em vez de usar um supercomputador, eu posso usar um computador desse que é mais, né, que não é tão caro como um supercomputador, mas já é o suficiente. Workstations, geralmente não tem workstations de empresas pequenas, né? Geralmente workstations são trabalhados por grandes empresas. As grandes marcas, se eu fosse recomendar para comprar um computador, para você que tem questão de garantia, qualidade, eu recomendo essas aqui, HP, Dell, Lenovo e Apple, para quem gosta, né? A Lenovo é a antiga IBM. Então, vamos comprar um notebook? Tenta comprar um desses aí, né? Tem os mais novos, que é a Samsung, LG, tá mais ou menos, ter uma qualidade também, mas eu recomendaria um desses 4 para comprar. E dos microcomputadores, a gente já falou então do servidor, nós já falamos sobre grande porte, pequeno porte, do médio porte, agora nós vamos falar de pequeno porte, gente. Pequeno porte nada mais são do que os nossos computadores comuns, nossos microcomputadores, que podem ser desktops, notebooks e netbooks. Esses netbooks ninguém mais nem está falando, né, professor? E agora é o tablet, né? É o tablet. Os netbooks foram substituídos. Até uns 3 anos atrás, todo mundo comprava um netbook, porque era um computador que custava R$600, R$700, R$800. E um notebook comum era R$1.500, né? Hoje os notebooks diminuíram, ficaram no patamar, no valor do netbook, e nós temos agora os tablets, né? Os tablets, eles são mais eficientes que o netbook, até são mais rápidos que o netbooks. Então nós temos esses microcomputadores. E a grande pergunta que nós vamos fazer e nós vamos tentar responder ao longo dessa aula, a gente já está terminando o nosso tempo. Pode falar, professora. Professor, o que diferencia aí um computador ser de R$800, né? Não vamos chegar tanto a dos 54.000, mas quais as diferenças básicas entre um de 800 e um de 1.500 ou 2.000 reais? Então, professora, a gente vai falar justamente isso agora. A gente vai discutir a arquitetura interna do computador. O que a gente vê? A gente geralmente vê o que está por fora, com alguns detalhes bem genéricos, né? Quantidade de memória, quantidade de HD,
o processador, mas tem mecanismos dentro desse computador, que é a arquitetura, a gente chama arquitetura do computador, que faz realmente um computador desse custar R$800, como a gente viu aqui, né? Uma grande pergunta aqui da professora. R$800, ou pode ter computador que custe R$10 mil, mas o que vai diferenciar um? Os dois são notebooks, né? Os dois têm a mesma tela, os dois têm até a mesma memória. Né? Esse aqui está com 4 GB, esse aqui está com 4 GB, mas por que esse aqui custa R$1.000 e aquele custa R$4.000? Qual é a diferença? A diferença, gente, é a arquitetura. Lógico que, se a gente não conhecer uma arquitetura, a gente pode até estar comprando um computador de R$4.000, que na verdade não vale esses R$4.000. Então, acho que a gente vai tentar explicar o que faz valer a pena, o que faz valer a pena, não, na verdade, para você poder escolher com mais consciência o tipo de computador. Professor, antes da gente entrar no assunto de arquitetura, tem um aluno, Robson França, lá de Espigão, e ele quer saber o seguinte: como é distribuído os computadores do modelo Blade? Qual o formato, a questão do espaço físico, né? Ou se ele tem outra especificidade? Eu vou andar aqui pelo estúdio, tá? Só um pouquinho, vou pegar uma folha dessa. Olha aqui uma folha dessa. Um Blade é mais ou menos o tamanho dessa folha, né? Eu vou fazer um evento, um Blade é mais ou menos... A pergunta é, como é que é um Blade? O Blade nada mais é do que uma placa, é um computador que fica numa folha, só que ela não é dessa espessura, ela tem uma espessura mais ou menos desse tamanho, vamos botar uns 5 centímetros de espessura mais ou menos. Então imagina uma folha desse tamanho, com 5 centímetros de espessura. E eu tenho uma gaveta dessa, não sei se vocês estão conseguindo ver tudo, eu tenho uma gaveta dessa, né? Se eu colocasse torre, uma torre, eu conseguiria colocar aqui 2, 3 torres, já não dá. Se eu fosse colocar rack, eu colocaria deitado, eu conseguiria colocar 8, eu dobraria a capacidade, né? Agora o Blade, eu pego essa placa e grudo assim, como se fosse num cabide. Vou começando a grudar. Então, numa área dessa, eu posso ter 8 ou 16 computadores. Então, numa área dessa, tem 16 aqui embaixo mais 16 e aqui embaixo 16. Quer dizer, uma área que poderia ter 2, 3 computadores de torre, eu posso ter 32 computadores com mesma capacidade de processamento. Então, hoje, sai mais em conta realmente, não só para a empresa, né, para administração e tudo, você investir em Blade. Um Blade nada mais é do que um computador que é uma placa desse tamanho, um pouquinho mais grossa, que você espeta, né? Espero que tenha respondido. Gente, vocês podem formular melhor aí no intervalo que a gente vai dar. E depois do intervalo nós vamos ter 30 minutos onde a gente vai detalhar essa arquitetura. A gente vai passar a atividade para vocês, mas a gente tem muita coisa para falar aí. Muita coisa mesmo. E professora, você pode me parar a qualquer momento aí, se tiver mais dúvidas também. Tivemos aqui o Polo Colorado, né, falando que não foi apresentado ali um modelo Sony, né, o fabricante Sony. E aí, faz uma pergunta até, pessoal, se der, eu só respondo bom, agora. Esqueci. Sony é muito bom. Né? Em relação à marca de computador Dell e Sony, qual a diferença entre os dois e qual o seu posicionamento em relação às duas? Não tem diferença, né? Não tem diferença mesmo. A Sony, ela tem a marca, né, modelo, assim, mas um Dell e Sony, ela tem... são bem parecidas. Eu não poderia escolher uma ou outra. Geralmente, e nem posso falar também que a Sony é mais cara. Antigamente a Sony era mais cara, mas só que a Sony deu uma reformulada e ela tem computadores baratos também. Gente, agora vamos falar de arquitetura de computadores. O que compõe o computador? Né? A gente primeiro tem o que está dentro do computador para a gente poder saber essas diferenças. Olha aí, gente. A primeira parte, a CPU, né? Unidade Central de Processamento. Segunda parte, memória RAM. Terceira parte, unidade de armazenamento. Quarta parte, interface de entrada e saída. Placa-mãe, placa de vídeo e alguns dispositivos extras. Mas não vamos concentrar nesses aqui, vamos discutir cada um desses. Então, na próxima vez que você for comprar o seu computador, você vai falar, eu não quero só esse processador, eu quero um processador assim assado. Eu não quero só essa memória, eu quero... Então você não vai ser mais enganado pelo vendedor, né? Vamos tentar. Na verdade, não é só um componente que vai ali dizer se o seu computador vai ser potente ou não. É o conjunto de todos os componentes que aí sim você vai perceber uma melhoria
em relação de um computador e de outro. É a questão do desempenho, da quantidade de armazenamento, são vários componentes. Você não pode escolher, eu vou comprar de repente um Dell só por conta que tem um processador X, né? Porque só o processador não vai fazer diferença, muita diferença, se os outros não tiverem. É um conjunto. Eu vou mostrar daqui a pouco, até antes do final da aula, eu trouxe um equipamento que eu tenho para a gente ver o que é tecnologia, né? Então vamos lá, vamos falar da CPU. O que é a CPU? O que é a Unidade Central de Processamento? É onde todos os cálculos, todos os processamentos do computador são executados. É o cérebro do computador, né? Então vamos lá. É o grande responsável, em outras palavras, aí, por fazer o processamento de todos os dados, né? O computador, ele trabalha com a entrada do dado, o processamento desse dado que é feito, né? Que depois vira aí um resultado. Você tem a saída. A professora falou bem interessante. Todo computador, gente, funciona assim. A entrada de uma determinada informação, o processamento, depois de processada, essa entrada é processada e gera uma saída. Esse aí é a triade, né, da arquitetura, entrada, processamento, saída, entrada, processamento, saída. Se vocês fossem alunos de computação, de informática, vocês viram que todo programa de computador tem essa filosofia, entrada, processamento e saída. É uma base bem interessante e funciona até hoje, desde dos primórdios dos computadores, é esse, entrada, processamento e saída. Então, processador. O que eu posso verificar no processador? Gente, processador, você tem alguns aspectos, né, que você tem que dar uma olhada, né, como velocidade, né, consumo de energia e arquitetura. Você pegar, por exemplo, um Pentium 4, o Pentium 4 foi um fiasco da Intel, Pentium 4 tem o quê? Uns 10 anos, 2004 aqui, está até 2004, tem 10 anos. Era o 4 GHz, quer dizer, ele era bem veloz, 4 GHz. O i7 hoje, gente, quer dizer, 10 anos depois, um Pentium 4 que era 4 GHz, 10 anos depois o i7 é apenas 1.5. Quer dizer que o meu Pentium 4 era mais veloz que o meu i7 de hoje? Não, nem de longe, porque tem toda a arquitetura dentro do próprio processador. Uma das diferenças máximas aí é o tamanho do transistor. Se lembram da aula passada, gente, que eu falei que o processador é composto de várias lâmpadas, né, aquelas que acendem e apagam, que definem informação, zeros e uns. Então, no Pentium 4, aquela lâmpada, o tamanho dela era de 180 nanômetros, quer dizer, cada nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Hoje, diminuiu, olha, de 180 para 22. Diminuiu bastante aquela lâmpada já era pequena, ficou menor ainda. E melhor ainda, eficiência energética. Antigamente os nossos computadores gastavam muita energia. Hoje gastam 15 watts, olha a diferença. E não é só velocidade, a arquitetura, como as informações são trabalhadas, são muito mais eficientes. A ponto que mesmo utilizando menos memória, menos velocidade, gastando menos energia, eles processam muito mais informações. Aí vai chegar um vendedor e vai falar para você, ó, passei 2 vezes, né? Ele vai passar para você aqui, olha, eu tenho um computador i7 para você. Está na promoção de R$ 1.500. Nosso computador i7 é o último modelo. O i7 também tem gerações, gente. A gente fez uma comparação do Pentium 4 até o i7, são 10 anos. Mas o i7 tem, gente. Tem primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Na aula passada até defini a diferença. De cada geração, de uma geração para outra, existe diferenças absurdas de tecnologia, né? Um i7 de primeira geração é muito ineficiente perto de um i7 de quarta geração. Muito ineficiente mesmo. Então, talvez aquele teu i7 que você esteja comprando seja de primeira e segunda geração, por isso está barato. Tem que verificar. É terceira ou quarta? Tudo bem. Recomendo que você já compre o de quarta geração. Porque nesse ano está sendo lançado o de quinta geração. Até o final do ano nós temos o i7 de quinta geração. Então até isso, a gente tem que... Esse i7, qual é o i7? Não é um i7 qualquer, tem gerações dentro dele. Então, para vocês terem uma ideia, o i7 hoje, de quarta geração, ele está bem eficiente, né? E além dos processadores de notebooks,
nós temos os processadores de celulares, até trouxe aqui um celular padrão. Os processadores de celulares são muito, muito mais eficientes, olha o tamanho deles. Enquanto um pouquinho menor, né, um pouquinho o tamanho de um dedo mais ou menos, um celular é o tamanho de uma unha. Esse é um processador que processa todas as informações do seu celular. O celular é um computador? Sim, um computador completo. Tá? O segundo aspecto que nós vamos verificar também no computador, olha, eu tenho o i7 com 4 GB de memória RAM. Tem que saber que memória RAM é essa. Tem até isso, né? Então pode ser o i7 de primeira geração com uma memória RAM muito lenta. Lembrando só, professor, que RAM significa memória de acesso aleatório. E a característica dessa memória é ser volátil, ou seja, os dados são perdidos toda vez aí que o computador é desligado ou que você tenha que reiniciar a sua máquina. Professor, gente, isso aqui é dica para prova, né, professor? Eu estou falando meio as curiosidades, né, como é que funciona, mas essas questões, como funciona a RAM, para que serve a RAM, como é que é o processador, qual é a função do processador no computador, você vai ver no seu guia de estudos, por exemplo, você precisa ler seu guia de estudo para complementar essa aula que nós estamos tendo hoje, né? E essa complementação que a professora deu especificamente é justamente uma questão que cai numa prova. Não só na nossa prova aqui do IFO, mas vai cair numa prova de concurso público. É bem interessante. O concurso público pode até chegar, qual é a diferença no i7 de primeira para quarta geração? Tem diferenças? Tem. Né? Eficiência energética, processamento, arquitetura. Então, mas o que mais acontece é o que é uma RAM, o que é um HD, para que serve o processador, né? O que é um dispositivo de entrada e saída. Então são essas informações que você precisa saber também e que ainda bem que estão todas no guia de estudo, não deixem de ler. Então, gente, segundo a professora, a memória RAM é uma memória de acesso rápido e volátil, quer dizer, o que significa volátil? Se eu desligar o computador, a memória RAM apaga, né? Tudo que é processado pelo processador tem que passar pela RAM. Tudo que é processado pelo processador tem que passar pela RAM. E a maior, né, quanto mais memória, mais rápido o computador, gente, mais memória significa necessariamente mais performance? Não, isso é falso. Lógico, se você tiver pouquíssima memória, né, pode dar um gargalo, mas 4 GB é muito suficiente hoje para a maioria das aplicações. Então, o meu computador está lento, está com 4 GB. Se eu colocar 8 GB, ela vai ficar mais rápido? Não, não necessariamente. Talvez você tenha que trocar a arquitetura da sua memória, né? Então, você tem memórias DDR2, bem antiga, DDR3 é a padrão hoje, e as novas DDR4, DDR5, inclusive o processador a nova geração de processadores da Intel, a quinta geração, vão utilizar como padrão memória DDR4, né? O i7, quarta geração, até a quarta geração, da primeira à quarta geração, utilizava o DDR3. O que é o DDR2, 3, 4? É o número de... Imagina uma estrada onde eu tenho uma via, 2 vias, 3 vias. Se eu tiver 3 vias, eu consigo andar com 3 carros ao mesmo tempo nessa estrada, né? Então o DDR3 é mais ou menos isso, eu tenho 3 vias. O DDR4 tem 4 vias, quer dizer, eu posso andar com 4 carros ao mesmo tempo. Essa é a grande sacada. Então, gente, é importante nós vermos a questão da memória, né? Não é só a quantidade, a arquitetura da memória. E antes de a gente voltar, a gente vai dar um intervalozinho aqui para vocês fazerem a atividade, o professor vai falar qual atividade vocês vão ter que fazer. Depois a gente continua a nossa aula para explicar melhor como é que é essa arquitetura, gente. Professor, antes da gente chamar a atividade, o Polo São Francisco quer saber a diferença entre uma memória flash, memória RAM e memória ROM. Depois, professora. Vamos para a atividade, a gente vai ver tudo isso. Então, pode ser? Bom, gente, façam a atividade aí, dado uma configuração de um computador, vocês têm que tirar aí o que é dispositivo de entrada e saída, identificar quais são os dispositivos ou periféricos, ok? Na volta a gente aguarda vocês.
Olá pessoal, vamos de volta aqui para nossas atividades. Esta aula foi muito importante para a gente falar e discutir bastante a questão do hardware. E a atividade de sala vai justamente de encontro para a gente poder tirar as dúvidas. E foi até proposital a gente colocar uma configuração de computador aí para vocês ficarem discutindo o que é, o que não. A gente inseriu o contexto dos dispositivos de entrada e saída, o que é hardware, o que são dispositivos. E a gente vai colocar alguma coisa atual, né? Então, vai ser bem legal essa parte de atividades. Eu, professor Liro, juntamente com a professora Sara aqui, né, professora? Olá, pessoal, né? Estamos de volta aí para essa resolução, esse momento que é importante de interação entre vocês, interação e discussão, né? Porque aí vocês podem muito bem perceber que um ajuda o outro. Aquele que não sabe tanto, ou que não tá, né, que não tem muita prática, nem muita vivência, acaba que aprendendo com um colega que tem mais... conhece mais um pouquinho o conteúdo, né? Mas aí a gente vai responder as dúvidas de vocês. E aí vocês vão fazer o seguinte, né? A atividade de sala que vocês estão em mãos, vai olhar essa configuração que nós passamos e vai acompanhando aqui com a gente, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta, né? É identificar aí quais são, indique 3 dispositivos de entrada. Mediante essa configuração você vai indicar os 3 dispositivos de entrada. Então, pessoal, vamos aí, o Polo, entrar em contato com o nosso tutor aí, no coordenador de Polo aí de vocês. A gente pode mandar chat, professora Sara, a gente está à disposição. Mas vamos lá, identifique 3 itens de configuração que são somente dispositivos de entrada. Então, a maioria das respostas, né, tivemos aí como interatividade, retorno de vocês, microfone, teclado, mouse, a maioria foi essa. Boa, boa. Só que, gente, tem muita coisa nova aí, né? Hoje você tem uns teclados que dá feedback. Então, se tem uma resposta para o usuário, tem como. Mas esse teclado aí é só um dispositivo de entrada, né? Deixar bem claro. É só tomar cuidado nas provas que vão ter aí no futuro. Você tem um mouse, né? O mouse é um dispositivo de entrada. Por quê? Porque estou mandando informação da pessoa e entrando no computador. Um joystick é um dispositivo de entrada, quer dizer, eu estou mexendo aqui no joystick e mandando informação para o computador. Só que se houver alguma informação do computador que sai do computador e volta para mim, por exemplo, o joystick tem aquele forceback. Forceback é aquele quando o joystick fica um pouco mais duro, ele treme, assim por diante, para saber quando está virando um carro ou coisa parecida. Então esse é um dispositivo de entrada e saída, quer dizer, o computador manda informação para a gente também. Né? Eles são conhecidos também, vocês vão encontrar alguns nomes, dispositivos híbridos, né, que faz essa dupla funcionalidade. Ao mesmo tempo que é entrada, é saída. E aí, atenção, tem gente que fala assim, o monitor é saída. E aí tem que ter isso. Monitor touchscreen, que é aquele muito que a gente utiliza nos bancos, né? E no celular. No celular também, a gente dupla funcionalidade. Ao mesmo tempo que serve para ser o suporte de entrada, também dá retorno por ali. Então vamos à questão, pelo jeito todo mundo acertou, né? O conceito é bem importante, né? O que é dispositivo de entrada é quando a informação entra no computador. O ponto de referência sempre é o computador, né? Do jeito que a gente falou lá na aula. Agora vamos para a seção número 2, né? Identifique 3 itens de configuração que são somente dispositivos de saída. Baseado, olha gente, baseado nessa configuração que eu passei para vocês aí, que a gente tirou de um site de comércio eletrônico de computadores, né? Tem alguma resposta aí, professora, sobre dispositivo de saída? Caixa de som. Perfeito. Monitor simples e puro, né? E a impressora. Se fosse uma impressora multifuncional... Aí a mesma coisa. E aí vocês têm que olhar a configuração do jeito que está falando. Impressora multifuncional serve para entrar e para sair a impressora, informação. Mas tem scanner, tem fax, tem um bocado de coisa. Esses conceitos de entrada e saída, somente entrada e somente saída, ele veio dos primórdios da informática, né? Então o que é os dispositivos de I/O, né? Input e output. Mas hoje os dispositivos, gente, eles estão sendo muito mais elaborados, né? O que é um dispositivo de VR, aqueles óculos que você coloca no seu rosto e começa a visualizar o mundo interativo. O que é aquilo? Um dispositivo de entrada, saída? É um dispositivo novo, né?
Um óculos, o Google Glass, que você tem um computador aqui na lente do seu óculos, que tipo de dispositivo é aquele? A voz, né? Quando agora você pode dar comando, tanto a Amazon quanto o Google, agora a Microsoft estão lançando dispositivos eletrônicos, é tipo uma caixinha de som, né? Só que é uma caixinha de som inteligente, que você fala com ela, ó, desliga a luz, marca um encontro para mim às 8 horas da manhã. Então tá cheio desses dispositivos aí, mas para você analisar sempre aquele critério. Se eu estou mandando informação, eu estou repetindo bastante isso aí, né, professora? Se eu mandar essa informação para o computador, entrada. Se o computador mandar informação para mim, saída. Se houver os dois, entrada e saída, né? Que é a terceira pergunta, que é né? justamente a nossa Indica terceira aí os dispositivos que têm essa dupla funcionalidade. E aí a maioria das pessoas responderam, né? Placa de vídeo, placa de rede e placa de som. Então vamos lá. Agora que eu queria ver a parte mais legal aqui sobre discutir o hardware. Eu comentei com vocês por que na última aula, durante a aula, por que um computador custa R$1.000 e outro custa R$2.000. Eu peguei essa configuração e vamos lá para o primeiro item, né? Processador Intel i7 2640. Nossa, nunca vi isso. Processador i7 2640? Professor, e aí eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque alguns alunos ficaram na dúvida aí quanto à parte da velocidade desse processamento, né? Como o que difere a questão da velocidade, Então, pessoal, faz tempo que a velocidade de clock era o mais importante, né? Então não adianta eu ter uma velocidade de 4, você já teve Pentium 4, quer dizer, um computador de 10, 15 anos atrás, que era clock superior a 4 GHz. Isso aqui é de 3 GHz, né? Alguns computadores modernos têm um clock entre 2 e 2 e 3 GHz. Quer dizer, hoje até está, em termos de velocidade, está até mais lento. A questão é a arquitetura. O que eu quero começar com vocês no hardware é a arquitetura do hardware. Não é só velocidade, não é só um processador i7, né? Às vezes eu estou com um carro super rápido, mas está andando em um único caminho, mas eu posso ter vários carros medianos andando em 8 caminhos diferentes. O que eu vou conseguir carregar? Um carro andando numa única pista, com alta velocidade, ou 8 carros andando ao mesmo tempo numa pista maior, andando numa velocidade menor, né? Então tem essa questão de arquitetura. Algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui para vocês não serem enganados quando vocês forem comprar um notebook, como eu falei na última aula. Processador i7, o vendedor vai chegar, nossa, nós temos processador i7. Aí ele chega com esse modelo 2640. Não sei se vocês estão percebendo que tem um 2 na frente. Se tem um 2 na frente, esquece o resto. O 2 é um Intel de segunda geração, né? Se é um Intel de segunda geração, é um processador i7 de 3, 4 anos atrás, né? Já estamos na 7ª geração. Então você pega aquele notebook que o vendedor vai chegar, nossa, isso aqui é um computador com processador i7, e é o melhor processador. O i7 de 6ª, 7ª geração, né? Mas não de segunda geração como está aqui. Aí você acaba comprando o gato por lebre, né? Então tome cuidado com isso. Em relação ao software, o Windows 7, hoje nós estamos já trabalhando com Windows 10, né? Então é bom você trabalhar sempre com a última versão do sistema operacional, porque às vezes não existe compatibilidade de alguns dispositivos internos, professor. Então é bom sempre estar com a última versão. O Windows 7 já é uma versão um pouco antiga, né? E já mostra que é um computador antigo, o Windows 7, mas como se os computadores novos estão com Windows 10? Né? A mesma coisa do Office. O Office é aquela plataforma de produtividade que quase todo mundo usa, né? Não estou querendo fazer uma propaganda, não é questão de propaganda aqui. Meio que... É a realidade, né? Né? Os usuários, as empresas, acabam tendo bastante a utilização, por isso que as pessoas... Tem as opções gratuitas, né, professora? Tem empresas que ainda utilizam opções gratuitas, mas... Na grande maioria, né? É o caso, né? Ele está na versão 2010. Poxa, 2010, estamos em 2017, tem alguma coisa errada aí também, né, professora? Agora, vamos falar de hardware. A gente está falando de software, mas vamos voltar para o hardware aqui. Meu processador é um i7 com 8 GB de memória RAM. É um ótimo computador, né? Aí você percebeu que esse processador i7 já é de 5 anos atrás, porque é da segunda geração, sendo que a gente está na 7ª. Esse processador, essa memória de 8 GB, você vai verificar o seguinte: DDR3. Hoje nós estamos trabalhando com DDR4, né? Então o processador novo usa DDR4.
Em vez de 1333, que é a velocidade que o processador comunica com a memória, nós já estamos trabalhando com 2400, acima de 2000. Então você vê, a priori o vendedor vai chegar e falar, eu tenho um computador i7 com 8 GB de memória, você, ótimo, legal, mas aí você vai perceber que é um processador antigo e uma memória antiga, quer dizer, bem mais lenta. É isso que faz a diferença entre um computador de R$1.000 e um computador de R$3.000. Tomar cuidado com esses detalhes. Vocês que estão agora no curso, vocês não vão cair mais na ladainha de vendedores, espero, né? Mas, professor, se eu comprasse esse computador usado, serviria para mim? Para o que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, sim, serviria, tá? Deixar bem claro isso aí, é um computador, a gente vai conseguir rodar as ferramentas de desenvolvimento, vocês vão conseguir desenvolver web, mas não é o ideal. Se você for comprar, você tem que estar ciente que está comprando alguma coisa antiga e o valor tem que compensar, que um computador novo, você compra com um valor acima de R$2.000, com configurações novas, né? Placa de vídeo. A gente está falando aqui em placa de vídeo também. Se você for trabalhar, a gente falou isso na aula passada, com computação gráfica, com edição de vídeo, você vai querer ser um youtuber, né? Querer publicar, enviar vídeo, fazer aquelas animações, então você tem que ter uma placa de vídeo dedicada, né? Geralmente, os computadores com placa de vídeo dedicada, elas são mais caros, eles são mais pesados e a bateria dura menos. Mas tem o benefício, as benesses de ser um computador específico para trabalhar com algumas ferramentas que uma placa de vídeo, um computador que não tem placa de vídeo dedicada não consegue, né? Então, é bom você ter, são os dois maiores players do mercado, a NVIDIA ou a AMD, né? Na NVIDIA você tem a série 10.000 e alguma coisa, né? 1050, 1060, 1080 são os melhores que nós temos. Hoje, né? No próximo ano vão ser novos, né? Tem a questão de informática todo o semestre, né? Nem todo ano, todo semestre tendo novas configurações. Aí você sempre está pesquisando no mercado, você vai lá no site da AMD, quais são as últimas placas de vídeo? Qual a diferença de uma placa de vídeo com a outra? Você consegue fazer isso. A internet é justamente para nos ajudar a tirar as dúvidas. Vou lá na NVIDIA, quais são as últimas placas de vídeo? E assim por diante, né? Tem um site muito interessante e assim, com uma linguagem muito acessível, que é o Olhar Digital, que faz é um site até especializado em fazer comparações de uma coisa com outra, né? Tendo ali o mesmo padrão, né? A mesma quase que referência. Então é muito legal vocês estarem olhando esse site para estar se atualizando das informações. Disco rígido, tá, gente? Hoje, disco rígido para notebook tem que ser SSD. Você tem então o próprio vendedor, eu tenho um i7 com 8 GB de memória e 1 TB de HD. Melhor você ter um disco de SSD, né, professor? Sim. Gente, acabei que vendo uma coisa aqui, eu lembrei de outro assunto para falar, mas que tem a ver. Na internet existe, né, e aí você pode olhar, consultar, estudar, um vídeo chamado assim, a interface homem-computador, né? Vocês terão uma disciplina chamada de IHC, que é Interação Humano-Computador, mais para frente, né? Acho que, se eu não me engano, é no terceiro módulo, terceiro semestre, lá quando vocês estiverem próximo a se formarem. E é muito interessante, porque é um vídeo que apresenta detalhadamente, né? E com uma linguagem bastante acessível também, como é que funciona esse, até redundante falar, esse funcionamento interno dessa máquina, né? Como é que ocorre essa interação, né? Hoje a gente sabe que não precisa, diferente no início da informática, você não precisa mais programar, você não precisa mais conhecer ali a programação, a parte interna. Ontem a gente estava até conversando sobre isso, sobre o sistema operacional, a funcionalidade dele, e hoje a gente, né, consegue muito bem, sem precisar conhecer internamente lá na vida lá, e consegue dar conta. Então, assim, procura esse vídeo, é bem interessante, e vocês, né, por serem uma idade jovem ainda, né, maioria adolescente, buscar
ter procurar esses vídeos com uma linguagem que você entenda, porque também não adianta, né? Não tem como comparar uma pessoa que tem 30 anos de experiência na informática com vocês que ainda são jovens demais. Precisava, né, professora? É importante você sempre ir atrás das informações. Mas e aí, assim, buscar coisas similares, porque não adianta também você, agora, nesse momento, gente, eu tô falando, né? Você pesquisar um vídeo, assistir um vídeo que é muito difícil o entendimento para você, então você pesquisa outro que você vai entender com mais facilidade. O recado era esse, tentar buscar e ver aquele que se adequa ao seu linguajar. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode fazer aqui para a professora Sara, tá? Então eu vou continuar conversando sobre essa configuração, é uma coisa que eu gosto muito, né? Então a gente parou aqui no disco rígido. O disco rígido SSD, né? Isso vai aumentar em R$200 o valor do teu notebook, mas a compensação, um disco rígido, um HD SSD, você pode mexer o notebook, ele pode cair, ele não tem partes móveis, né? O disco rígido normal é como se fosse um disco que tem uma agulha rodando. Se o seu computador tiver uma queda brusca, se você virar ele, isso aqui vai afetar o funcionamento do teu HD, e pode diminuir o tempo de vida útil. Daqui a pouco o seu HD para de funcionar de uma hora para outra. O SSD, além de economizar energia, quer dizer, vai deixar o teu computador com uma bateria mais longa, você pode virar, você pode mexer ele, serve nos tablets, porque todo tablet é SSD. Então, se o tablet utiliza, você pode colocar no bolso, correr, você não corre com o notebook na mão, mas por quê? Porque geralmente os HDs, se você ficar correndo dando aqueles baques, ele vai estragar o HD. O SSD não tem esse problema. E SSD é muito, mas muito, muito, muito mais rápido, né? Você tenta aumentar até em 10 vezes a velocidade de boot, a velocidade de carregar um programa. Então, notebook, para você colocar hoje, você investir seu dinheiro, aquela história da aula passada, em qual dinheiro investir, tenta gastar esses R$200 a mais para você colocar um SSD no seu notebook, né? E outra também, se você tiver aí um HD que não usa mais, que já enfim, não tem mais funcionalidade para você, é interessante você pegar esse HD e tentar abrir, né? Olhar lá como é que funciona, dar uma pesquisada na internet. Se não estiver funcionando, professor. Não, obviamente, eu falei se você não tiver mais funcionalidade. Tá lá, não serve mais para nada. Eu tirei de um computador muito antigo, né? Antigamente, eu pegava meus alunos, a gente abria a máquina no computador, a gente mostrava o que era processador, botava o barramento, como é que funcionava, onde é que era a memória, onde é que ficava as entradas USB, onde estava o processador, onde estava o HD, a gente tirava o HD, Era bem interessante. Se você tiver um computador antigo, você pode fazer e tentar distinguir todas essas partes que eu estava colocando aqui com vocês, né? Webcam. O webcam, gente, é uma coisa bem interessante. Alguns computadores novos, ele tem uma webcam diferenciada, né? A gente chama RealSense. Nossa, professora, viu essa palavra já? RealSense. RealSense é o seguinte, é aquela webcam que ele reconhece, ele foi criado para reconhecer o seu rosto. Algumas máquinas, você não precisa mais digitar a sua senha, nem botar o dedo com impressão digital. É só aparecer na frente do computador, a webcam consegue reconhecer o meu rosto em 3D, né? Verificar as informações e ele já faz a autenticação automática no meu computador. Quer dizer, eu saio da frente, né? Na hora que eu sento na frente do computador, não preciso digitar nada, ele já abre a tela e dá alô, Lilo, né? Então é bem legal isso aí, é uma coisa que já tem uns 2 anos. Então você pode pedir computadores com... Os computadores de marcas, né, já tem essa tecnologia, quer dizer, você sentar na frente sem precisar digitar senha e ele reconhecer o seu rosto, né? Bem interessante isso aí também. As telas, preferência, né? Se você gosta de tela de 14 polegadas, de 15 polegadas, maior, menor, mas no mínimo Full HD, né? Essa aqui, 720p, é uma tela bem antiga, não compre, né? Utilize telas Full HD, né? Agora, placa de rede é importantíssimo isso aí, tá, gente? Aqui ele fala, eu não entendo nada, Intel Centrino Wi-Fi Advanced N6230, nossa, o que é isso, bro? O importante para você são 2 coisas. Primeiro, ele fala aí que existe a rede B, a rede G e a rede N. Cada uma dessas é uma velocidade diferente. Só que a última é a velocidade AC. Então, pegue uma placa de rede, em vez de ser BGN, seja BGN AC, né? Então, só o N você não vai conseguir, por exemplo,
trabalhar com streaming de vídeo numa rede local, é bem complicado. E o Bluetooth 3.0 também já não é o último, já estamos trabalhando com Bluetooth 4, 4.1 e foi recém-lançado essa semana um Bluetooth 5, tá? Então, mas hoje os notebooks estão com a versão 4 do Bluetooth. Essa placa de rede com Bluetooth e com a rede AC vai garantir a comunicação mais rápida no seu computador, por exemplo, com outros computadores. A placa de som, todas elas são boas, a gente não precisa se preocupar tanto com as placas de som. Blu-ray, professora, Blu-ray precisa ainda, professora? CD-RW, CD... Gente, não precisa, né? Eu acho que esses dispositivos só deixam o computador mais, né, mais pesado, maior e assim por diante, consome muita energia. Hoje todo mundo tem USB, né? Você colocar um CD, acho que o CD já está morrendo, né? O Blu-ray, ele mal nasceu também, já tem os vídeos de alta definição sem precisar do Blu-ray. Então não precisa comprar um computador com CD-RW, você não vai utilizar, você vai usar o USB e muito, né? E o restado, gente, o resto aí da configuração, basicamente, outros detalhes de software, mas justamente isso. Quando você for comprar um computador, analisa a arquitetura como um todo, vê se são dispositivos de última tecnologia, dá uma pesquisada no mercado aí, vê o que tem de novo. Em ser novo não significa necessariamente ser caro, né? Então você consegue ter uma máquina bem atualizada com um valor aí em torno de R$2.000 hoje, mas se você quiser pegar uma máquina mais antiga, saiba que é antiga e pague um valor bem menos aí, né? Essa máquina, do jeito que eu coloquei aqui, você compraria por menos de R$1.000 hoje. Era só isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado da atividade, espero que tenham tirado todas as dúvidas. Qualquer coisa a gente está à disposição aí no nosso ambiente. Muito obrigado.